Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos, é um prazer ter todos vocês aqui. Eu sou o professor Jean Torres, do componente de Língua Portuguesa, e nós vamos observar o que teremos na nossa aula. Aula 50, com o objeto de conhecimento, morfossintaxe. Detalhamento, classes gramaticais invariáveis, conjunção. E a gente vai ver a funcionalidade da conjunção na nossa aula. Então vamos a ela. Toda classe de palavra da língua portuguesa tem alguma função essencial no contexto da escrita, da fala. É importante a gente saber que alguém, em algum momento, vários pesquisadores foram estudar a língua portuguesa e tentar entender esses mecanismos que nós utilizamos enquanto falantes da língua portuguesa. Antes da gente falar um pouquinho sobre o conceito das conjunções, a gente ainda vai falar um pouquinho também sobre algumas orações subordinadas, nós vamos observar um texto. Ética digital, desafios e responsabilidades na era digital, da era da tecnologia, desculpe. E eu marquei para vocês algumas conjunções e a gente vai tentar entender um pouquinho como eu posso utilizar num texto, como eu utilizo na escrita, na fala, nesse caso aqui num texto dissertativo, né? Então começa lá com na era digital, o avanço da tecnologia trouxe consigo uma série de questões éticas relacionadas aos direitos humanos e à cidadania. Nossa introdução aí, falando sobre tecnologia, falando também sobre direitos humanos e cidadania. Afinal de contas, essa prática da cidadania, esse exercício da cidadania, ele também acontece nos ambientes digitais. Embora, olha só a nossa conjunção embora. E a gente vai saber que esses conectivos eles são muito utilizados para criar uma relação entre as partes do nosso texto, retomando alguma coisa que já foi dita e fazendo com que seja orgânica essa transição de um parágrafo para outro ou mesmo de uma sentença para outra dentro do mesmo parágrafo. Então, embora a conectividade global possa parecer promissora, é crucial reconhecer os desafios que surgem quando se trata de garantir uma utilização ética da tecnologia. Utilização ética, obviamente, porque a tecnologia e as digitais, principalmente, têm um poder muito forte, né? Hoje, boa parte das informações rodam no universo digital e nós acessamos por lá. Então, a ética trata também sobre como utilizar essas tecnologias digitais, o que está ao nosso alcance para o nosso benefício e não para algo que não é bom, né? Não é de bom tom. Por isso, e vejam só, né, a conjunção marcando essa relação com o que foi dito anteriormente, com uma explicação. Por isso, é imperativo examinar de perto as questões de ética, direitos humanos e a cidadania no contexto digital. Continuando, embora muitos vejam a tecnologia como uma ferramenta para promover os direitos humanos, também enfrentamos desafios significativos. São justamente esses desafios da utilização e não utilizá-las para o mal, né? Para coisas que não são lícitas. Por exemplo, a disseminação de informações falsas pode minar a confiança na sociedade e comprometer a liberdade de expressão. Isso é um problema muito atual, que é o uso das tecnologias digitais para essa disseminação de informações falsas, que muitas vezes as pessoas não checam. Você recebe vídeos em tempo real e não sabe se aqueles vídeos são manipulados. Então a inteligência artificial também é um problema muito grande atualmente, porque você tem a criação de textos, de imagens, de vídeos que na verdade não são reais. Isso é um problema muito grande. Continuando, se não abordarmos esses problemas de forma eficaz, temos aí a condicional, né? Se não abordarmos algo que pode ou não ocorrer, que faz relação com o que será dito posteriormente. Corremos o risco de prejudicar os valores democráticos que sustentam nossa sociedade. Além disso, é importante esse acréscimo de informação a partir do nosso conectivo. Além disso, né, a privacidade online é uma preocupação cada vez mais premente. Mesmo que muitas empresas coletem dados sobre o pretexto de melhorar a experiência do usuário, é essencial garantir que essas práticas respeitem os direitos individuais à privacidade, que é uma questão muito atual também, né? A privacidade, o que eu posso, o que eu devo ou não postar, por exemplo, em redes sociais, o que pode ou não ser utilizado, os meus dados, aquilo que é acessado pelas big techs para manipular o meu consumo. Isso também é algo que
É uma discussão muito recente, inclusive já foi até tema de redação do Enem, a manipulação desse usuário a partir desse controle dos dados que são fornecidos nessas plataformas e distribuídas muitas vezes sem autorização do usuário por outras empresas. É o que a gente vê, por exemplo, quando a gente fala algum produto que você quer e do nada você começa a ter muito impacto nas redes sociais por aquele produto. Então você foi ouvido de alguma forma, utilizaram um microfone ou você acessou uma pesquisa que nem era para compra, mas ainda assim você é impactado com aquele conteúdo. Então a sua privacidade foi violada porque você não foi atrás daquele produto e ainda assim começou a ser impactado por várias empresas querendo te vender, não é verdade? Continua nosso texto. Com isso, a ética digital é uma questão complexa que exige uma reflexão cuidadosa e ação coletiva. Ainda que a tecnologia ofereça inúmeras possibilidades de avanço social e progresso, e a gente sabe que a tecnologia digital ela oferece, né? Também apresenta desafios éticos significativos que precisam ser abordados. Por isso, é responsabilidade de todos nós, como cidadãos digitais, defender os direitos humanos, promover a cidadania e garantir que a tecnologia seja utilizada de forma ética e responsável para o benefício de todos. E para além do conteúdo do texto, a superfície textual, né, a costura a partir dessas conjunções que nós observamos, marca como nós utilizamos de forma muito natural para ligar essas partes do texto, para ligar muitas vezes essas sentenças dentro do parágrafo, fazer uma relação e progredir textualmente naquilo que você está desenvolvendo. Muito importante a gente ter essa compreensão porque nós utilizamos esses mecanismos o tempo todo na fala e nós não nos damos conta. É muito importante que a gente saiba que elas podem ser utilizadas ao nosso favor no momento da escrita para progredir textualmente na composição textual. E agora a gente vai falar um pouquinho especificamente sobre as conjunções, que são essas palavras ou grupos de palavras usadas para conectar duas orações ou partes de uma mesma frase, principalmente conectar orações. Muitas das vezes a gente usa essas conjunções para fazer essa relação entre as orações e a gente sabe que quando nós temos oração, nós temos verbo. Um verbo é uma oração. Quando eu tenho mais de um verbo, quando eu tenho mais de uma oração, eu tenho um período composto e as conjunções servem justamente para eu fazer a relação entre essas orações que eu abordei. E elas desempenham um papel importante na organização e coesão, na costura do texto, a forma em que eu vou montando o meu texto, ajudando a estabelecer relações lógicas de sentido, né, entre essas ideias expressas. E existem dois tipos principais de conjunções, isso é importante, as coordenativas e as subordinativas. E o que vai definir o uso de uma coordenativa ou de uma subordinativa é a relação entre essas orações. Porque orações coordenadas são orações independentes, elas têm sentido independente e elas geralmente são utilizadas aí as conjunções coordenativas. E subordinativas em períodos em que eu tenho orações subordinadas, orações que dependem entre si para ter um sentido completo. Uma principal e uma subordinada que depende dessa principal. Vamos falar sobre as conjunções coordenativas. Essas conjunções são utilizadas para conectar duas orações independentes. Isso é importante, tá? Essas orações são independentes, significa que o sentido dela não depende uma da outra. Você consegue encontrar sentido com elas separadas. E que tem igual importância na estrutura da frase. Então elas podem indicar adição, oposição, alternativa, causa, consequência ou conclusão. Então os exemplos comuns de todos esses tipos, e, mais, ou, porque e portanto. Geralmente uma conjunção ela vai servir para determinado sentido, embora ela possa aparecer com outro dependendo do contexto. No geral, nós temos a associação entre algumas conjunções e o sentido que ela passa, como nós observaremos. Então, as coordenativas ligam termos sintaticamente independentes, tem sentido completo. A oração A e a oração B, elas conseguem ser lidas de forma independente. E elas podem introduzir as orações coordenadas sindéticas, que são as orações coordenadas que necessitam, que utilizam a conjunção. As sindéticas são as que são separadas geralmente por vírgulas, tá? Olha lá, então se eu uso uma conjunção coordenativa aditiva,
Elas acrescentam e, nem e não, também, que, não só, mas também, não só, como, tanto, como, assim, como, etc. Tá, professor, mas como é que isso funciona na prática? Se eu digo, por exemplo, eu gosto de suco de cupuaçu e eu gosto de suco de taperebá. Eu estou acrescentando a informação. Eu tenho dois verbos. O verbo gostar na primeira oração e também o verbo gostar na segunda. Eu usei ali a conjunção e para ligar essas duas orações e adicionar um sentido de adição. Também posso usar o mas também, né? Gosto de suco de cupuaçu, mas também gosto de suco de taperebá. Todas essas conjunções aí, e, nem, também, que, não só e por aí vai, são utilizadas para o sentido de adição. Na sequência, eu tenho as coordenativas, conjunções coordenativas adversativas, que são ideias opostas, como mais, porém, contudo, todavia. Como se eu dissesse, eu gosto de suco de cupuaçu, mas precisa estar gelado. Então eu condiciono, né? Eu me oponho à primeira ideia dizendo que eu gosto, mas ele precisa estar gelado. O mais, porém, contudo, todavia, a gente vai chamar isso de conjunção coordenativa adversativa. Também temos as alternativas, em que há uma escolha ou exclusão, ou gosto de suco de cupuaçu, ou gosto de suco de taperebá. Ora gosto de tal suco, ora gosto de outro suco e por aí vai. Elas são alternativas porque elas têm essa escolha, né? As conclusivas, portanto, logo por conseguinte, muito encontrada no final dos textos, na minha conclusão, né? Portanto, depois de tudo que vimos, que foi isso, aí você dá aquela conclusão. Na sequência, as explicativas. E vocês percebem que ao lado nós colocamos vários exemplos das conjunções desse tipo de sentido, nas explicativas. Porque junto, né? O porquê junto. Pois que, já que, uma vez que, visto que, sendo que, dado que, como. A gente vai falar especificamente agora sobre o sentido de cada uma dessas conjunções coordenativas, com exemplos, então observem comigo. As aditivas, que a função é indicar adição ou soma de informações. No exemplo 1, ele gosta de jogar futebol e gosta de jogar basquete. Percebam que o e está juntando essas duas orações. E como é que eu sei? Por que são duas orações? Porque eu tenho um verbo aqui na primeira e um verbo aqui na segunda. A minha conjunção une essas duas orações. É isso que eu quero que vocês observem principalmente, tá? Para isso que as minhas conjunções vão servir. Lá no exemplo 2, não foi ontem, nem foi hoje. Adiciona informação, né? Ainda que se use um nem, eu estou adicionando informação ao verbo que foi utilizado anteriormente, a oração que foi utilizada anteriormente. A minha segunda conjunção, a coordenativa adversativa, que vai indicar oposição ou contraste entre as ideias. Lá no meu exemplo 1, ele queria ir, olha aí, eu queria ir, que eu tenho uma locução verbal, ao parque, mas estava, olha o segundo verbo, estava chovendo. Minha primeira oração, ele queria ir ao parque. A minha segunda, estava chovendo. E para juntar as duas, o mais, a minha conjunção mais. Muito importante porque a gente observa, né, que elas são independentes. Ele queria ir ao parque. Primeira informação, estava chovendo. Segunda informação, elas são independentes, o sentido delas mantém, mas eu preciso fazer essa relação entre as duas utilizando a conjunção de acordo com a ideia que eu quero transmitir. Lá no exemplo 2, ela é inteligente, porém não estuda o suficiente. Olha aí, o porém também sendo utilizado com esse sentido adversativo, uma oposição ou contraste entre essas duas ideias. A nossa terceira, as conjunções coordenativas alternativas, que vão indicar uma escolha ou alternativa entre as duas opções. Você quer ir ao cinema ou ir ao shopping? Esse ir, ele sofreu uma elipse, mas ele está implícito. Por isso que nós temos também mais uma oração. Você quer ir ao cinema ou ir ao shopping? Esse ou indica essa escolha ou alternativa entre essas opções. Lá no exemplo 2, ora viajamos de carro,
ora viajamos de trem. 2 verbos, o ora para indicar essa alternância. Lá na minha conjunção 4, são as coordenativas conclusivas, vou indicar conclusão, né? Indicam uma conclusão baseada nas informações anteriores. Então eu tenho lá, ele estudou muito, portanto, passou no exame. Foi a conclusão que eu cheguei na minha segunda oração com base naquilo que eu disse na primeira. Sempre, não esqueçam, as conjunções ligando essas duas orações, e eu observo que tem mais de um verbo, tem um período composto, né? Lá no exemplo 2, ela não chegou a tempo, logo perdeu o início da apresentação. Aí o logo servindo como a nossa conjunção coordenativa conclusiva. Lá na 5, as explicativas que introduzem uma explicação ou esclarecimento para a ideia anterior. Como ele não saiu, pois estava doente. Estou explicando o que está sendo expresso na primeira oração. Ela não comeu a sobremesa, visto que estava de dieta. Mais uma explicação na segunda oração, que está intermediada pela conjunção explicativa. Se nós temos as conjunções coordenativas, que estão nas orações independentes, nunca esqueçam, tá? Coordenadas são independentes. Como ele não saiu, primeira informação, estava doente. Segunda informação, a conjunção apenas serve para estabelecer essa relação entre essas duas ideias, mas elas são independentes, elas conseguem ter sentido de forma independente. Já nas conjunções subordinativas, eu tenho conjunções, que são palavras ou expressões que estabelecem uma relação de subordinação. Uma oração depende da outra. Eu tenho uma oração principal, que é independente, e a outra subordinada, que é dependente. O sentido da subordinada não é completo sem a primeira. Isso significa que a oração subordinada não tem autonomia, como a gente vê aí, sintática e semântica, ou seja, sintática ali no nosso período e semântica, que é de sentido completo, sendo incapaz de formar uma frase por si só. E essas conjunções introduzem a ideia da oração subordinada e a conectam à ideia principal. E ela vai estabelecer relações de tempo, causa, condição, concessão, entre outras, porque no caso das conjunções subordinativas, nós também temos tipos, como, por exemplo, as conjunções subordinativas adverbiais. Como elas são adverbiais, elas possuem vários tipos, como os advérbios. Lembrando, conjunção subordinativa adverbial vai expressar o sentido de um advérbio. Pode ser o sentido de causa, pode ser comparativo, concessivo, condicional, conformativa, consecutiva, final, proporcional e temporal. É bastante coisa, eu sei, a gente pode às vezes se sentir um pouquinho perdido, mas a gente só tem que lembrar das classes de palavras, que essas ideias ficam melhor estabelecidas. No caso das conjunções subordinadas adverbiais, introduzem orações subordinadas que funcionam como advérbios. Então eu tenho uma oração, ou seja, ela funciona com um verbo e desempenham um papel como o advérbio, que é uma classe de palavras que vocês já conhecem, que modificam o sentido do verbo, do advérbio ou dos adjetivos. Então ela muda o sentido da oração nesse caso. Da oração principal, ao expressar circunstâncias de tempo, causa, finalidade, por aí vai. Então olha lá, eu tenho lá o quando. Ele saiu quando o sol se pôs. Eu quero chamar novamente a atenção de que nós temos um período composto, ou seja, um período em que eu tenho uma oração, porque eu tenho esse verbo bem aqui, e eu tenho uma outra oração, porque eu tenho esse verbo bem aqui. Juntando esses verbos, eu tenho a minha conjunção. Quando? E essa conjunção está indicando tempo. Olha lá. Ele saiu quando o sol se pôs. Percebam que eu tenho uma oração principal que tem o sentido, que é ele saiu. Ok, sentido completo. Agora a segunda, quando o sol se pôs.
ela não funciona sozinha, ela não tem um sentido independente. Essa conjunção ela faz parte dessa oração e não tem sentido independente. Por isso ela é subordinativa e ela funciona como um advérbio, porque está indicando o tempo. Ele saiu quando o sol se pôs. É como se eu dissesse, ele saiu ontem, por exemplo, mas em forma de oração. Eu tenho então alguns tipos de orações subordinadas adverbiais que indicam várias coisas: causa, condição, concessão, tempo, por aí vai. Então, eu tenho na causal, por exemplo, porque, que, por quanto, já que. Na condicional, se, desde que, exceto que, caso. Na concessiva, embora, conquanto, ainda que, mesmo que. Na temporal, quando, enquanto, logo que, assim que. Consecutiva, que, tanto que, de forma que. Final, a fim de que, para que. Comparativa, como, mais do que, assim como, proporcional, à medida que, e conformativa, conforme, consoante, segundo e como. Depende, óbvio, daquilo que eu quero expressar na minha oração. Vamos para a primeira, então. São as conjunções subordinativas, ou seja, conjunções que estão ali junto das orações subordinadas, orações que são dependentes das orações principais. Elas são adverbiais porque funcionam como um advérbio e são temporais porque indicam a ideia de tempo. Por isso que está escrito ali. Conceito das temporais introduzem uma circunstância de tempo, indicando quando uma ação ocorre em relação à ação principal. Então, ele voltará para casa, é a minha primeira informação. A minha segunda é quando terminar o trabalho. Esse quando está indicando tempo. Ele voltará para casa, poderia ser, por exemplo, ele voltará para casa daqui a pouco. Seria ali a minha locução adverbial, não é? Como um advérbio indicando o tempo, mas não, está na forma de uma oração. Ele voltará para casa quando terminar o trabalho. Terminar ali o nosso verbo. Lá no exemplo 2, ele cantava enquanto lavava a louça. Também é tempo, né? E também temos duas orações. Cantava, lavava. 2 verbos, 2 orações. Nossa conjunção, enquanto, está sendo uma conjunção subordinativa adverbial causal. A gente está falando sobre as conjunções, obviamente, mas isso também serve para quando a gente for fazer a análise específica das orações. É porque essas conjunções indicam também essas condições, tá? Lá na 2 são as conjunções subordinativas adverbiais causais. É muito nome, né? Conjunção, que é a nossa classe ligando oração. Subordinativa, porque elas dependem da oração principal. Adverbial, porque funciona como um advérbio. E causal, porque indicam a causa ou motivo pelo qual a ação da oração principal ocorre. Nosso exemplo 1 usa o porquê. Ela chegou atrasada porque perdeu o ônibus. No 2, ele não estudou como estava muito cansado. Então, temos aí o porquê e nós temos o como, dependendo umas das outras. Lá na 3, as conjunções subordinativas adverbiais concessivas, que vão expressar uma ideia contrária ou concessão em relação à ação principal. O melhor exemplo que a gente tem é a conjunção embora. Ela foi aprovada embora não tenha estudado muito, ou seja, a concessão foi que ela não tenha estudado muito. O apesar de, ele continuou sorrindo, apesar de estar triste. Funciona um pouquinho como embora estivesse triste, por exemplo. 2 orações intermediadas aí pela nossa conjunção subordinada adverbial concessiva. Lá na 4, nós temos as adverbiais conformativas, indicam uma circunstância que está de acordo com a ação principal. A nossa conjunção conforme é um exemplo das conformativas. Ele agiu conforme as instruções que recebeu, funcionando como essa oração subordinada intermediada pela conjunção conforme, que é conformativa. Lá no exemplo 2, segundo, ele se comportou segundo o que foi solicitado. Funciona como conforme, né? Conforme o que foi solicitado. Mesma coisa, 2 orações, sendo uma
oração principal e a outra subordinada, que depende da primeira oração. Lá no 5, as conjunções subordinativas adverbiais consecutivas, que indicam uma consequência da ação expressa na oração principal. No exemplo 1, nós temos a conjunção tanto que. Ele falou tanto que todos ficaram calados. Então, uma consequência da ação principal. No exemplo 2, nós temos o de modo que. Ele estudou muito, de modo que passou no exame. Então, uma consequência daquilo que foi expresso na nossa primeira oração. Lembrando que são mais de uma oração, porque nós temos um verbo, 2 verbos. Estudou e passou, certo? Lá na 6, temos as conjunções subordinativas adverbiais finais. Então, vão introduzir uma circunstância que expressa a finalidade da ação da oração principal. Temos o para que, por exemplo. Ele estudou para que pudesse ingressar na universidade. Então, uma finalidade. Estudou para que, com o fim de ingressar na universidade. Lá no exemplo 2, temos o a fim de que. Ela economizou dinheiro a fim de que pudesse viajar, para que pudesse viajar, né? Novamente, nós temos o fim na oração subordinada do que foi expresso na oração principal. Lá na 7, nós temos as conjunções subordinativas adverbiais proporcionais. Então, vou indicar uma relação proporcional, uma proporção entre as ações das duas orações, como à medida que. Ele ficava mais ansioso, olha a proporção, à medida que a hora da apresentação se aproximava. No exemplo 2, ele corria quanto mais o tempo passava, indicando então uma proporção. Perfeito? Muito atentos para isso aí. Nossa próxima, conjunções subordinativas adverbiais comparativas. Bem facinho, né? Vai estabelecer uma comparação entre as ações expressas nas duas orações. Como no exemplo 1, assim como. Ele trabalha duro assim como o seu pai trabalha, por exemplo. E é importante, né? Nós temos aí uma elipse. O trabalha desaparece na segunda oração, mas ele está implícito. Ele trabalha duro assim como seu pai trabalha. Não aparece, mas o verbo ele está lá escondido. No exemplo 2, tal qual, ela cantava, tal qual um pássaro cantava. Mais uma vez a elipse e mais uma vez a conjunção, nesse caso tal qual, fazendo esse comparativo. Lá na 9, nós temos as condicionais, também bastante tranquila, que são as conjunções subordinativas que introduzem orações subordinadas que expressam uma condição para que a ação da oração principal ocorra. Então, eu vou trabalhar agora com uma condição, algo que pode ou não acontecer. Observem lá no exemplo 1, o se. Esse se aí é bastante comum, talvez o que mais aparece quando a gente fala sobre condição. Vamos ao parque. Oração 1. O tempo estiver bom. Se o tempo estiver bom. O se indica uma condição que está aí fazendo a relação entre a segunda oração e a primeira oração. E no exemplo 2, caso você receberá um bônus, caso, tal qual se, né? Caso atinja suas metas de vendas, também expressando uma condição. Eu sei que é bastante informação, a gente está falando sobre conjunções, tipos de conjunção, mas é algo que praticando, utilizando, observando nos textos, a gente acaba adquirindo essa prática. Então, as conjunções são essas palavras que fazem essa ligação entre uma primeira oração e entre uma segunda oração. Podem ser orações coordenadas ou orações subordinadas. Então, as minhas conjunções também serão coordenadas, no caso delas estarem ligando orações coordenadas ou subordinadas, no caso de estarem ligando orações subordinadas. Coordenadas porque são independentes, subordinadas porque uma oração subordinada depende de uma oração principal, mas sempre períodos compostos, ou seja, períodos em que nós temos mais de uma oração, mais de um verbo. Como não há mais nada a ser explicado, vamos encerrando por aqui. Eu agradeço a todos vocês, fiquem bem e até a próxima.